a vinheta aparece, você já sabe que o tema educação vai entrar em pauta aqui no Com Você. E hoje a empresária, autora de livros didáticos, pedagoga e também mestranda em educação e diretora do Colégio Vila, Fabiana Sena, vai falar pra gente um pouquinho sobre esses sentimentos da família em relação a essa adaptação escolar que pode, de fato, de certa forma, influenciar, afetar a criança. Fabi, boa tarde. Boa tarde. Fernandinha, posso dizer a você que não é que afete, eu acho que tudo é com a forma como é conduzida, né? A segurança que os pais têm nesse momento e também como a escola lida com esse processo de adaptação que, com certeza, é bem delicado, né? O processo de adaptação para as crianças menores e para os pais de crianças menores, eu me incluo dentro desses pais, desse nicho aí de pessoas, parece ser mais difícil, porque a gente fica sofrido quando vê a criança chorando, quando vê a criança chamando pelos pais, mas logo depois que a gente enfrenta esse momento, a gente recebe uma foto da criança sorrindo, um vídeo da criança brincando, nem lembra que tem pais. Então, às vezes, quem precisa se adaptar a isso é o pai ou a mãe, né, Fabiana? É verdade. E eu digo sempre assim, que muito parte da segurança dos pais nesse tempo em relação à adaptação. É importante, eu digo sempre assim, a segurança do local que você está escolhendo para colocar seu filho, né? Então, primeiramente, o pai tem que gostar da escola, sentir confiança, segurança, para que isso possa ser trabalhado com a criança, né? E importante sempre é criar aquela expectativa, né, Fernandinha? De dizer assim, que vai ser um local legal, de brincar, de conhecer coleguinhas, mas de muita aprendizagem. Então, o pai tem que gerar essa leveza nas crianças no primeiro momento. Porque tem pai, tem mãe que já vai tenso para a escola. Ai, meu Deus, será que vai chorar? A gente fala de choro, mas existem outras reações que as crianças podem apresentar nesse período de adaptação. Quais seriam as principais, Fabiana? Eu sempre digo o seguinte, as crianças reagem de formas diferentes, né? Então, a gente vai lidar com aquelas crianças que o choro já é no primeiro dia, né? Então, os pais se desesperam um pouquinho quando isso acontece. E tem a criança que, de repente, o choro só vem com algumas semanas depois. Mas o que é comum, geralmente, é a criança ter uma alteração na alimentação, uma alteração no sono, chega em casa, fica mais chorosa, mais juntinho da mãe, mais dengosa, né? Se apega muitas vezes de uma forma mais intensa. A chupeta se faz uso, a um brinquedo, a alguém, né? Então, isso é muito comum. Então, eu digo que geralmente esse tempo, Fernandinha, que as crianças têm essa nova rotina sendo estabelecida, vai durar o quê? Uns 15 dias. Então, esse seria o tempo médio, assim, necessário para a criança, de fato, entender que ela vai ficar um tempo ali, mas que no final do dia os pais vão buscar, porque não sei se a gente fica com se é a gente que tem essa sensação de que a criança pode se sentir abandonada, ou se são elas que sentem assim e refletem na gente. O que é que você acha, hein, Fabi? Eu vejo que são as duas situações, né? A criança, claro, é um novo ambiente que ela está indo ficar sozinha. Então, existe um enfrentamento desse momento entre a criança, né? E para o pai nem se fala, né? Principalmente quando o pai é a primeira vez que está levando a criança para a escola. Então, essa sensação de dizer assim, até aqui só quem cuidou fui eu, só quem fez a alimentação fui eu, né? Só quem botou para dormir. Então, essa separação realmente é muito dolorida. Eu digo sempre assim, que a gente precisa respeitar tanto a família como a criança. Eu acho que todos os dois precisam ser muito bem acolhidos nesse novo momento. Ai, Fabiana, é tão importante isso que você está falando, porque muitas vezes a escola tem uma regra e a gente precisa entender as regras da escola. Mas muitas vezes os pais também conhecem o jeitinho do filho, não é? Então, assim, às vezes, olha, é para deixar aqui, vai ele chorando e daqui a pouco passa. Mas às vezes é 5 minutinhos que a pessoa fica ali entretendo, conversando, daqui a pouquinho a criança vai brincando e não chora mais. E tem escola que não permite isso. E eu acho tão bacana que no Vila a gente consiga ter essa liberdade, ó. É só aqui um pouquinho, daqui a pouco ela vai embora. E vocês fizeram essa fase da adaptação progressiva com os pais e hoje as crianças ficam. Então, essa parte da progressão nessa adaptação é indispensável, né? Sim, é indispensável. Eu digo assim, que sempre o início do ano é um início muito delicado. Eu monto toda uma estrutura, né, de acolhimento para que todo mundo esteja vivendo esse tempo, porque pai chora, mãe chora, né? Eu digo assim, esse ano como é atípico, que a gente tem vivido essa
essa questão do pai não poder entrar como entrava anteriormente, eu digo que os grupos de WhatsApp estão bombando. Porque as mães ficam lá comentando, olha, será que meu filho chorou? Como é que está? Câmeras, você não tem noção das fotos, os prints das câmeras, não tá chorando. Olha, eu não tô acessando a câmera agora, vê aí fulaninho. Aí a mãe vai procurando nas câmeras, aí encontra fulaninho, printa a foto, só olha, ele tá super bem, já comeu isso, então vai uma dando conta dos outros, é muito legal. Acaba que todo mundo acalma o coração assim, né, Fabiana? Sim, e aí eu digo sempre o seguinte, porque eu coloquei até o tema, acalme o coração. Porque vai ser muito normal a criança ter essa alteração de comportamento nesse momento, mas isso não quer dizer que a escola está fazendo nada errado ou de repente a criança vai ser traumatizada, não. Isso é um momento que ela vai ter que passar. Nós passamos por isso, né? Quantas vezes quando a gente institui um hábito novo na nossa vida, existe o sofrimento. Sim. Né? Falou hoje no anterior aí sobre a academia, né? Sobre o dia do atleta. Imagine quando a gente vai iniciar uma atividade física. Todo dia a gente chora, todo dia a gente quer desistir. Todo dia a gente reclama, né? mas no outro dia a gente vai, né? E imagine a criança que ainda não está adaptada com muita coisa ainda que vai acontecer na vida. Tem tanto repertório. Agora, Fabi, a gente está falando de criança, vamos falar rapidinho sobre adolescente. Rola esse processo de adaptação para os adolescentes também? Sim, também. E eu digo assim, eu tenho filho iniciando a adolescência agora e é interessante que eu tenho vivido coisas muito interessantes com ele. Rola adaptação, porque o adolescente, principalmente, ele cria uma expectativa muito grande sobre o que há de vir no novo ano. Então, sobre os professores, sobre as matérias novas, eles percebem que tudo está ficando um pouco mais complicado. Então, ele precisa também de cuidado, do carinho, atenção. O pai precisa dialogar muito para poder deixar ele muito mais confortável sobre esse novo tempo. Ou seja, em qualquer que seja a idade, precisa ter diálogo, até para quem é bebezinho. É assim? Sim, sempre. Diálogo com a criança e diálogo com a escola. Tá com dificuldade, né? Tá achando alguma coisa diferente, não sei. Conversa com a escola. Esse papel, essa troca é indispensável para que dê certo, né, Fabiana? Indispensável. Eu digo sempre assim, olha, antes de colocar lá no grupo de mães do WhatsApp, conversa com a escola que com certeza ela vai ter um bom caminho. Mãe, pai, acalma o coração. Fabi, um beijo pra você. Obrigada, viu? Fabiana nunca dá o Instagram dela aqui. Geralmente ela dá o do Colégio Vila, que é @Colégio Vila. Mas eu vou pedir pra você seguir Fabiana. Ela faz postagens excelentes como mestrando. Tem muita coisa bacana. Dá teu Instagram, Fabiana, pro pessoal seguir. Certo, é o @Fabiana Sena Monteiro. Sena tem 2 N's? Só com um N só. Fabiana Sena Monteiro. Então, você vai, tem postagens excelentes, reflexões maravilhosas. Eu amo seguir o seu perfil pessoal, viu? Que é pessoal, mas é aberto para todo mundo. Sim. Um beijo, meu amor. Beijo. Até a volta. Agora é o seguinte, eu falei que Fabiana, deixa eu falar do Colégio Vila, gente, porque o Colégio Vila